Temos a primeira pergunta aí, querendo saber como eu teria feito o retorno do Braun Strowman. Cara, eu não teria feito do jeito que aconteceu, por exemplo, de ele chegar lá esquachando um monte de jobber do nada. Eu acho que ele precisaria começar ali com algo que desse um hype melhor. Por exemplo, após a luta do Roman Reigns, ele retornar e falar, né? Roman, I not finished with you. Não pra ele já virar o rival do Roman logo de primeira, mas só pra dar um recado igual o Karrion Kross fez. O Karrion Kross até agora não enfrentou o Roman, talvez dê em frente aí muito cedo, né? Já tá demorando, inclusive. Mas deixou o recado. Acho que o retorno do Braun Strowman vai ficar marcante. Poderia ser deixando um recado. O Apollo Crews, quando retornou pro NXT, retornou encarando o Braun Breaker. Ele não virou desafiante do Braun Breaker logo de cara. Teve ali uns 3, 4 na frente dele. E aí sim, agora é o desafiante do Braun Breaker. Então, acho que com o Strowman seria mais legal se ele fizesse algo desse tipo. Do que só ir lá esquachar de obra igual aconteceu, né? Ou vir e destruir o Omos logo de cara. Seria também algo que eu gostaria muito, né? Na sua opinião, quais lutadores, respectivamente, deveriam tirar os títulos de Roman, Rollins, Gunther, Braun Breaker e Mandy Rose? Cara, difícil. Eu acho que do Roman, The Rock, do Seth Rollins, talvez o Kevin Owens, do Gunther, acho que o Drew, do Braun Breaker, eu não sei nesse momento, sinceramente. Eu tento pensar em alguém na NXT hoje que tem moral pra fazer isso, mas não consigo pensar. Da Mandy Rose tem o mesmo problema. Acho que precisariam de retornos para o NXT. Por exemplo, um Bronson Reed para pegar o Braun Breaker. Ou, e aí, alguma super estrela aí para o NXT também ali, tirar o dia da Mandy Rose. Que deveria para mim ter sido a Candice LeRae, mas eles já erraram nisso, né? Pergunta do João Vitor SD. Zezo, você acha que a WWE é seletiva e calculista nesse assunto de concussões? Já que não liberaram alguns lutadores para lutar depois que lesionaram, tipo Edge, Bryan, Stone Cold, foram liberados, mas a Paige não foi. Cara, seletivo não, eu acho que ela é calculista, mas não vejo seletivo, porque eles não quiseram liberar o Bryan até o último minuto, quando ele deu a entender que ia embora. O Edge ficou quase 10 anos fora para poder ser liberado a lutar. Então assim, o que tem de seletivo nisso? Você não querer ter o Edge. Claro que você quer ter. O Stone Cold foi depois de décadas que ele foi lutar, ainda numa luta onde, convenhamos, ele exigiu muito dele fisicamente. A Paige, e foi pra uma luta só. O detalhe é esse, né? A Paige, a gente não sabe exatamente a gravidade da lesão dela e não sabe por que não liberaram a Paige. Mas assim, eles não liberam ninguém, não liberam o Tyson Kidd, seguram ali o Christian, por exemplo. O Christian pôde voltar na Elite, mas não pôde na WWE. Então eu não vejo seletividade. Eu vejo que eles são realmente ali caras que eles pensam assim: será que vale a pena? Será que vale o risco? Há uma chance dessa lesão piorar. Será que esse cara é tão importante assim que a gente tem que arriscar realmente colocar ele porque depende dele? Não, a WWE não depende de Paige. A Paige perdeu muita relevância dela. Hoje você pode citar umas 10, 15 superestrelas mais relevantes que a Paige na WWE por conta do tempo que ela ficou ausente. Então assim, eu acho que é por isso que talvez a WWE olhando nos seus médicos e dizendo, ó, Paige, você não pode, ela não fala, não, vamos forçar um pouquinho a Paige. Pra quê? Qual a necessidade de forçar a Paige? O que ela vai ganhar de retorno com isso? Quantos ingressos ela vai vender com isso, sabe? É isso que eu fico pensando. Será que realmente vale a pena o risco? Eu acho que não. Qual superstar você não dava nada e com o tempo passou a gostar? E qual você tinha grande expectativa e flopou? Cara, confesso que eu tinha expectativa no Mustafa Ali, viu? Tanto na divisão Cruiserweight como depois ali quando ele veio na Retribution. E deu uma flopada legal. Claro, ele ainda é jovem, pode surpreender, mas por enquanto nada, né? E o Corbin era um que eu não gostava no começo. Nem quando ele chegou no main roster ali, Lobo Solitário, vocês devem lembrar disso. Que da minha análise da WrestleMania 32, eu falei que ele era o pior do NXT e ganhou o Andre the Giant, né? Mas depois com o tempo eu comecei a gostar um pouco do Corbin, sabe? O estilo que ele foi adaptando, mudando. Ele é um grande heel. Um dos grandes favoritos meus na atualidade, o Corbin. Um que eu não gostava antigamente, né? Um card de uma porta proibida entre WWE e outras empresas. Umas 3 lutas ou mais. 3 lutas não, né? Eu vou pegar aqui uma que eu faria com certeza, que é Seth Rollins contra Kenny Omega. Eu gostaria muito de ver essa luta aí entre WWE e All Elite Wrestling, né? Vou pegar mais uma. Charlotte contra Britt Baker. Acho que seria também muito bom se acontecesse ali na WWE nos moldes de hoje. Mas
Outro dia eu faço um vídeo só específico disso para não ficar longo, né? Bom, quais retornos você gostaria que acontecessem no Royal Rumble, cara? Eu gostaria de ver o Great Khali retornando nesse Royal Rumble. Eu não vou falar nomes tipo The Rock, AJ Lee. Claro, se tiver vai ser muito legal, mas eu vou ser mais alternativo. Khali. O Khali retornando no Royal Rumble eu acho que ia ser legal. O Kenny já retornou algumas vezes, eu não quero o Kenny de novo, não. Pensando aqui, o Mark Henry tem contrato com a Elite, mas seria legal ver o Mark Henry também. Eu gostaria de ver... deixa eu ver um nome mais alternativo aí também pra retornar. Ryback. Ia ser legal o Ryback. Eu não gosto do Ryback, mas ia ser legal ver o Ryback. Uns nomes assim que ninguém tá esperando, tipo Del Rio. O Barrett fazendo uma participação no Royal Rumble, era mesmo dos comentaristas. Eu gostaria de ver também ali. Entre as mulheres, acho que praticamente todas já retornaram nos últimos Royal Rumbles, né? A WWE meio que sugou a safra. Só faltaria AJ Lee mesmo ali de diferente, né? Então, nem vou citar aqui. Você acha que a audiência dos shows semanais ou até mesmo dos pay-per-views podem cair consideravelmente depois que o Roman Reigns perder seus títulos? E provavelmente se ausentar da TV, como aconteceu em 2020? Então, 2020 a audiência não caiu por causa do Roman. Ela caiu por causa da pandemia. É que o Roman Reigns parou de aparecer nos shows justamente quando a pandemia começou. Então, assim, não é que a Roman parou de aparecer e a audiência caiu. Não, caiu porque depois ali que começou a pandemia, o pessoal parou de assistir, o pessoal perdeu o interesse. E aí a cobrança era o seguinte, cara, para gerar um interesse num momento difícil desse, você precisa do seu top guy. Ele não pode ficar lá preocupado com a família dele só, enquanto tem gente trabalhando e ele que foi moldado para ser o principal nome da WWE abandona ela nesse momento. E aí ele retorna, ele ajuda um pouco, mas também não foi assim um negócio estratosférico quando ele retornou, que as audiências explodiram. Não, foi algo diferente, a Heel Turn e tal ajudou um pouco. Mas assim, se ele sumir, vai cair a audiência? Vai um pouco, porque é aquela história, ele atrai audiência e quando você perde o Roman, você tem que ter alguém para substituir o interesse ali. Você consiga continuar assistindo os shows mesmo sem o Roman Reigns. E aí a fanbase dele vai precisar ter aí alguém para substituir, né? Não sei se haverá esse alguém, né? Aí vai ser uma outra história, mas também assim, não dá para cravar, porque até ele parar de aparecer nos shows, nos pay-per-views, até ele perder o título, até ele aposentar, até lá um Broom Breaker da vida às vezes cai nas graças do público e aí pronto, ninguém vai mais lembrar de Roman Reigns. Vive acontecendo isso no mundo do wrestling, né? Para um, para o outro e o pessoal acaba substituindo ali quem eles gostam. Ou até novos públicos começam a gostar de outros caras e então você não vai precisar mais da fanbase do Roman necessariamente. Pelo menos não de toda ela, porque já existirá uma fanbase grande ali para um outro lutador, né?